Vamos agora analisar um tipo especial de movimento circular, que é o movimento circular uniforme. Este tipo de movimento circular implica em uma velocidade constante em módulo. Neste caso, a nossa aceleração não possui a componente tangente à trajetória. Ou, como nós estávamos representando, se esta é a trajetória, nós temos em um dado ponto a nossa aceleração, que possuirá uma componente tangente à trajetória, que nós chamamos de A paralelo, e uma componente perpendicular, que nós chamamos de A perpendicular. Nossa aceleração, A, é a soma de ambas. Nós estamos dizendo aqui que a componente paralela é nula. Então, a aceleração será puramente perpendicular. Além disso, por ser um movimento circular uniforme, a aceleração também possuirá módulo constante. Ou seja, para vários instantes, nós teremos que A de T1 é igual a A de T2, que é igual a A de T3. Assim, em movimento circular uniforme, nós estamos falando que tanto a velocidade quanto a aceleração não sofrem variações no módulo. E da mesma forma, teremos... Vamos representar graficamente. Nós teremos uma trajetória que corresponde a uma circunferência com raio constante. A velocidade será sempre tangente à trajetória, com o módulo constante, e a aceleração será sempre perpendicular, apontando em direção ao centro da circunferência. Vamos obter o módulo da nossa aceleração. Vou representar a nossa trajetória circular e o vetor velocidade em dois instantes distintos. Temos aqui um certo v de t, que é perpendicular ao raio da trajetória, e teremos também um certo v de t mais delta t, também perpendicular ao raio da trajetória. Lembrando, os módulos são iguais. Temos que a trajetória do nosso corpo corresponde a este arco, que eu chamarei de ΔS, que corresponde a uma dada abertura, que eu chamarei de ΔΦ. Quando ΔT é igual a zero, ambos os vetores coincidem, o ΔΦ é igual a zero e o ΔS também é igual a zero. Porém, conforme o ΔT aumenta, este ângulo ΔΦ cresce. E trata-se de fato do ângulo entre os dois vetores, v de t e v de t mais ΔT. Eu vou passar uma reta paralela a v de t mais ΔT pelo ponto que representa a origem de v de t. E representarei o vetor
V de t mais ΔT sobre esta reta. Temos que este ângulo corresponde exatamente ao nosso ΔΦ. Vamos representar esses dois vetores, V de t e V de t mais ΔT, aqui ao lado. Se fecharmos essa figura com o nosso vetor ΔV, temos um triângulo isósceles, onde temos uma abertura ΔΦ referente aos dois lados iguais. Nós podemos formar um outro triângulo isósceles com uma abertura ΔΦ a partir dos raios referentes a V de t e V de t mais ΔT. Temos então esse triângulo isósceles e podemos tirar algumas conclusões de ambos utilizando semelhança de triângulos. Temos uma abertura ΔΦ, vou representar aqui V, e aqui eu representarei o raio. Eu simplesmente peguei este triângulo e coloquei junto a este, superpondo os lados iguais. Se aqui eu tenho ΔV, quanto vale este lado do nosso triângulo formado pelos raios? Temos que, se nós fizermos o ΔΦ cada vez menor, mais este arco, que eu chamei de ΔS, se aproximará deste lado do triângulo. Ambos coincidirão se eu fizer com que ΔΦ seja equivalente a um mero incremento de ângulo, um dφ, um diferencial. Supondo esta hipótese, nós teremos então aqui o próprio ΔS, que eu chamarei de ds. Assim, vamos também colocar uma diferencial na velocidade. Nós teremos que o módulo de dv sobre v será igual à razão entre ds e r. Veja que eu tomei a razão entre lados equivalentes. Isolando dv, ficamos com módulo de dv igual a ds, que multiplica v sobre r. Se nós queremos obter o módulo da aceleração, basta dividirmos o módulo da velocidade por ΔT. Ou seja, teremos que o módulo da aceleração, que nós sabemos que é puramente perpendicular à trajetória, será igual a ds sobre ΔT, que multiplica v sobre r. Porém, ds por ΔT, deslocamento sobre tempo, é a própria velocidade. Então, nós temos aqui v, que multiplica v sobre r, e, ao final, nós chegamos à conclusão de que o módulo da aceleração do movimento circular uniforme é v ao quadrado sobre r. No movimento circular uniforme, esta será a única componente da aceleração do corpo, e seu módulo permanece constante ao longo de todo o movimento. Se nós temos um dado arco referente a uma abertura φ e queremos escrever o comprimento deste arco, nós temos que S é igual a R φ. Se fosse uma circunferência completa, φ seria igual a 2π, teríamos aqui então 2πr, que é o perímetro da circunferência. Vamos derivar esta expressão sabendo que estamos no movimento circular, então R é constante. Temos que ds é igual a R dφ. E podemos derivar com relação ao tempo.
Note que do lado esquerdo nós temos a nossa velocidade linear, a velocidade de translação do corpo. Do lado direito, temos este termo multiplicando o raio da trajetória, que é a velocidade associada ao movimento de rotação. Nós chamaremos este termo de ômega, que é a velocidade angular. Ou seja, nós temos que a velocidade linear é igual a ômega, que multiplica r, e podemos escrever a própria aceleração que nós obtivemos em termos de ômega, e ficamos com ômega ao quadrado, que multiplica r. Podemos definir uma outra grandeza, que é o período do movimento, que nós designaremos pela letra T, e trata-se do tempo que o corpo leva para percorrer a circunferência completa. Essa circunferência significa uma distância de, como eu já falado aqui, 2 vezes π vezes o raio da circunferência. Se a nossa velocidade de translação é igual a ΔS sobre ΔT, nosso ΔS, o deslocamento completo que ele percorrerá será 2πr. O ΔT será o próprio período. Por outro lado, temos que a velocidade, além de ser deslocamento sobre o tempo, é, no caso do movimento circular, ômega-r. Portanto, nós podemos escrever ômega e a aceleração também em termos do período como ômega igual a 2π sobre período. Eu simplesmente cortei os raios dos lados direito e esquerdo da equação e eu posso substituir este resultado na nossa expressão para aceleração e ficamos com a aceleração igual a 4π ao quadrado r sobre t ao quadrado. O inverso do período é chamado de frequência do movimento. Nós a designamos pela letra grega ni. Então, nós temos que ni é igual a 1 sobre t. Nós temos que ni vezes um dado intervalo de tempo nos fornece o número de voltas completas que o corpo faz nesse intervalo. Afinal de contas, se nós estamos multiplicando por ni, nós estamos dividindo pelo período. E em termos de ni, nós temos que ômega é igual a 2π ni, a velocidade de translação é igual a 2π r ni, e a aceleração será igual a 4π ao quadrado r ni ao quadrado. Nós definimos algumas novas grandezas. Vamos analisar as suas unidades, tendo em vista sempre o nosso Sistema Internacional de Unidades, o MKS, metro, quilograma, segundo. A primeira grandeza que nós devemos analisar no movimento circular é o próprio ângulo φ. Nós temos que o arco, referente a um dado ângulo, é igual ao produto do raio vezes este ângulo. Então, nós temos aqui que φ será igual ao arco sobre o raio. Então, as unidades de φ serão iguais às unidades de comprimento e unidade do raio, que também é um comprimento. Com isso, nós vemos que o ângulo é adimensional. Porém, embora ele seja adimensional, a divisão do nosso arco, que é este comprimento, pelo raio da circunferência, nos fornece, naturalmente, quantos raios cabem no comprimento do arco. Então, convenciona-se em certos contextos
nós colocarmos como unidade de φ o radiano, que nós abreviamos por rad, que vem do latim radium. Na nossa disciplina, nós não vamos utilizar esta notação. Salvo indicação em contrário, os ângulos não acompanhados por unidade já subentenderemos que estão em radianos. Vamos agora analisar as unidades da velocidade angular. Ela é dada por dφ dt. Então, nós temos aqui unidades de ângulo sobre tempo. Nós não vamos escrever os radianos para o ângulo, isso estará subentendido, então ficaremos com 1 sobre segundo. Claro, se quiser representar em termos dos radianos, em alguns contextos você encontrará esse resultado escrito como radiano por segundo. Agora nós podemos analisar as unidades da aceleração que nós obtivemos. Temos que ela é dada por v ao quadrado sobre r, que é igual a unidade de velocidade. Teremos comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado, que multiplica 1 sobre comprimento. Podemos cancelar este expoente com o comprimento no denominador. Nós ficamos com comprimento sobre tempo ao quadrado, que nos fornecerá no MKS metro por segundo ao quadrado, como nós esperávamos. E, evidentemente, unidade de período é unidade de tempo, ou seja, segundo, e a unidade de frequência é dada por 1 sobre unidade de período, que é igual a 1 sobre segundo. Veja que tanto a frequência quanto a velocidade angular possuem as mesmas dimensões, 1 sobre segundo. Porém, são entidades com interpretações e significados distintos. Para distingui-las, quando escrevermos os valores numéricos, nós falaremos que a frequência é medida em Hz, que é exatamente ciclos por segundo, abreviada por Hz, em homenagem ao Rudolf Hertz, que conduziu os experimentos para, entre outras coisas, demonstrar que a luz é uma onda eletromagnética. Vamos agora retornar à definição de velocidade angular. Temos que ômega é igual a dφ dt. Vamos integrar essa expressão entre um instante inicial 0 e um instante final t, tendo como condição inicial que nosso φ no tempo 0 é igual a φ0. Teremos então que dφ é igual a ômega dt. Eu vou considerar aqui que a nossa velocidade angular é constante. Estamos lidando aqui com um movimento circular uniforme. Então, a integral de φ0 até φ de t em dφ vai ser igual a integral de 0 até t de ômega dt. Com isso, nós temos que φ de t menos φ0 vai ser igual a ômega, que multiplica t menos 0, que é o próprio t. Portanto, nós ficamos com φ de t igual a φ de 0 mais ômega t. Trata-se de uma expressão análoga àquela que obtivemos para o movimento retilíneo uniforme, onde nós tínhamos que S de t é igual a S0 mais VT. Nós substituímos a posição pelo ângulo e a velocidade de translação pela velocidade angular. Ou seja, nós temos as equivalências S de t como φ de t e V como ômega. E de fato, nós podemos
no movimento circular uniforme, passar de uma representação para outra através do raio da trajetória. Nós temos nosso φ0, o nosso corpo começa seu movimento desse ângulo e, em um certo intervalo de tempo t, ele vai percorrer ωt. E a soma destes dois ângulos nos fornecerá o φ de t. Porém, se o corpo está se movendo em uma trajetória referente ao comprimento r, este será o nosso S de t, a distância sobre este arco. Então nós temos que φ de t é igual a φ0 mais ωt, porém nós podemos dividir pelo raio ambos os termos e ficamos então com S de t igual a S0 mais V de t. Lembrando, V, o módulo, é constante, mas o vetor velocidade varia no tempo, em direção e sentido. Se nós estamos aqui falando de uma aceleração que aponta para o centro da circunferência, nós devemos também falar de uma força. Então nós definimos aqui também uma dada força referente a essa aceleração, multiplicando-a pela massa do corpo. Por simplicidade, no lugar do sinal de perpendicular, nós vamos adotar a notação rad, que quer dizer não mais radianos, mas radial, ou a notação CP, que significa centrípeta, que vem do latim petere, que, entre outras coisas, significa procurar. Nós temos então uma força que aponta para o centro, que procura o centro. Então agora nós passaremos a usar a força radial ou a força centrípeta, que é equivalente à força perpendicular à trajetória apontando para o centro. E também passaremos a adotar a notação A rad, que é igual a A centrípeta, que corresponde à nossa aceleração perpendicular ao movimento.